2024 está diferente, aleluia, tem alguma coisa acontecendo. Mas o que eu quero falar para a gente hoje é sobre a importância de algo que a gente por vezes tem feito de forma errada. Eu quero falar sobre um cuidado, sobre uma reflexão de um cuidado que está muito forte no meu coração. A pregação de hoje é derivada de uma das minhas devocionais do começo do ano, que eu li o texto e fiquei meio... E eu amo preparar a pregação assim. Quando eu estou fazendo uma devocional e o próprio texto bíblico, eu leio e ele me dá um impacto. Eu quero falar hoje, o tema de hoje seria o culto, a adoração e eu. E eu quero que a gente reflita sobre o quão importante é isso aqui. Porque eu espero de verdade que você tenha sentido falta como eu senti. Porque não é simplesmente uma agenda. Não é simplesmente atrapalhar o nosso domingo. Para mim, se tornou algo que eu preciso. Eu preciso estar aqui. Domingo passado, irmãos, foi muito difícil para mim. De verdade. Eu tinha até combinado. Eu falei para Ellen, já que não vai ter culto de manhã na PBG, eu vou visitar alguma igreja. Eu não tive forças. Porque quando eu acordei, eu falei, vou nada, mano. Mó triste, mó saudade da minha igreja. E fiquei em casa lamentando. Aí à noite, o Tiago, que era o responsável, ainda falou, pastor, você vai participar? Eu falei, meu filho, eu vou estar aí. Tiago cuidou de tudo, cuidou da pregação, porque ele estava com medo de eu ter um piripaque e deixar ele na mão em cima da hora. Então ele falou, deixa que eu faço tudo. Mas a gente precisa, irmãos, resgatar esse amor por coisas que são relevantes e basilares. É tempo da gente se aceitar que tem coisas que a gente não pode abrir mão. Então, se você puder, abra aí para a nossa reflexão de hoje, o texto de Eclesiastes capítulo 5. Eu vou começar o ano já pregando em Eclesiastes, para a gente já dar uma voadora na cara do capeta já. Eclesiastes capítulo 5. A gente vai ler os primeiros 7 versículos. Um texto impressionante, Antigo Testamento, escrito por Salomão. Eclesiastes capítulo 5. E nós leremos do 1 ao 7. Se você não trouxe Bíblia, já está ali no telão. A minha versão diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor pela palavra dele, que já tem um poder de por si só transformar os nossos corações. Queridos, estamos no livro de Eclesiastes, um pouco do pano de fundo. Um livro poético escrito pelo Salomão. Eclesiastes faz parte de uma leitura chamada de literatura de sabedoria. O autor de Eclesiastes, ele usa uma expressão que é repetida pelo menos 38 vezes, que é a expressão do hebraico chamado revel. Eclesiastes é o livro que fala que na vida tudo é muito passageiro, tudo é neblina, tudo é fumaça, tudo é muito assim, ó, e vai. Salomão é nada mais, nada menos do que aquele que teve sabedoria, que pediu a Deus sabedoria. Salomão é aquele que teve de tudo. Se você ler Eclesiastes, aliás, é um bom livro para você ler em todo começo de ano, ou em toda fase de mudança da sua vida. Porque Salomão, ele pega Eclesiastes e ele vai ensinar, principalmente para os dias de hoje, que a gente perde muito tempo com besteira. De que a gente está muito atrás de coisas fugaz, coisas passageiras. E a gente vai começar a perceber em Salomão que ele teve de tudo. E no final a fala dele é que ele não teve nada. Salomão, ele escreve dizendo que teve as mulheres que ele queria. Ele chegou a ter, irmão, 1000 esposas. Não dá. Né, homens? Uma tá ótimo. Uma TPM por mês tá bacana. 1000 esposas. Ele diz que tem uma parte de Eclesiastes que ele fala assim, ó, até onde o olho pode alcançar é meu.
E é muito interessante, porque se você for ler Eclesiastes, do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai ver que Salomão está, não é reclamando, mas ele está fazendo uma reflexão sobre essa vida vã, sobre essa vida passageira, sobre o tempo que ele perdeu atrás de coisas que não importavam, o tempo que ele se ocupou com aquilo que não era interessante. Mas quando chega no capítulo 5, ele muda. Ele começa a falar sobre um movimento da vida que tem sentido. Ele vai falar que tudo é passageiro até o capítulo 4, mas nesse verso, nesse tema que a gente leu, Salomão ele para observar a primeira coisa da vida que ele entendeu ser eterno, que é a questão do culto a Deus. Ou seja, aquele que teve de tudo, aquele que se preparou para tudo, aquele que chegou no limite. Sabe qual que é o limite? É você olhar e falar assim: não tem mais nada para desejar. Já pensou? Você começou 2024 com lista de desejos? Sim ou não? Tem que ser sincero. Sim ou não? Esse ano você colocou assim: vou trocar de carro? Colocou no seu coração que vai trocar de carro? Eu coloquei. Trocar de emprego? Eu coloquei. Eu vou ficar aqui mais um pouco. Comprar uma casa? Não? Caramba. Trocar de casa? Trocar o sapato? Vocês não querem nada? Ter um filho? 2 casais ali, um levantou a mão, o outro riu. Mais um ali. Ter mais um filho? Eu parei. Nossa, vocês estão tudo assim de boa? Trocar a namorada? Tem que ser corajoso, hein? Ó a treta. Arrumar uma namorada? Só olhar. O restante Deus faz. Percebe? O nosso coração, ele está sempre nesse movimento. E é normal. O que a gente tem que tomar cuidado é com o que realmente importa. Aqui Salomão está nos exortando sobre os cuidados que nós devemos ter pelo perigo de não entender o real sentido de quem é Deus, da adoração a Deus e do culto a Deus. Ou seja, nós estamos há anos-luz antes daqui. E Salomão já enfatizava algo que hoje a gente percebe que é real. O que eu quero trazer para a gente então é tomar cuidado. Quais são os riscos, principalmente desse período de renovação, sobre a questão de quem Deus é e da importância daquilo que Deus faz. Amém, queridos? Para que nós tenhamos um ano leve. Uma das coisas que eu vou enfatizar muito esse ano nessa igreja: nós não precisamos inventar moda para ser crente. Para ser crente nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao nosso próximo e nos amar. Essa é a receita. Se você ama a Deus, ama você e ama o seu próximo, o restante vai fluir. E se isso for algo conjunto nosso, ó que legal. Nós estamos chegando aí a quase 600 membros, né, Gleice, no final do mês. Você vai amar 599 pessoas e vai ser amado por 500. Olha que legal. Imagina quando alguém fala assim: eu não me sinto amado. Você vai falar: eu me sinto. Porque tem 599 pessoas que me amam. Aleluia. Essa é a igreja de Jesus. Mas como é que a gente faz para não incorrer nesses erros? Primeira coisa que eu quero deixar no seu coração: seja reverente e ouça a voz de Deus. Olha o que diz o texto no começo, o verso 1. Quando você for ao santuário de Deus, eita Salomão, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios, sem saber que estão agindo mal. Querido, o vigoroso conselho aqui de Salomão para nós, antes de tudo, é que entremos na casa de Deus. Mas devemos fazer isso de uma forma mais receptiva e de uma forma a ter prontidão a ouvir aquilo que Deus tem a falar para nós. Nós precisamos tomar esse cuidado. A adoração aqui, ela é chamada de sacrifício, porque ela consiste em ofertar a Deus os frutos daquilo que eu sou. E olha que interessante, Salomão está dizendo que é muito melhor você entrar para ouvir do que para falar. É muito melhor você entrar para entender do que para ficar oferecendo coisas. Salomão está nos dizendo isso muito tempo atrás e está na hora de repetir. Aqui
existe um único Deus, que é o Senhor. O restante ouve. Ué, Brunão, mas você não está falando? Sim, mas o que eu estou falando é disso aqui. O que ele está nos ensinando, e tem um negócio aqui muito interessante. Veja, ele está atrelando a reverência. Então, quando você entrar na casa do Senhor, seja reverente. Só que ele conclui. O que Salomão considera reverência? Você entrar na casa do Senhor para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Por vezes, irmãos, a gente costuma confundir a semântica de algumas palavras. E a gente acha que reverência tem a ver com... Por exemplo, tem gente que acha o nosso culto aqui irreverente. Tem gente que acha. Por quê? Porque a nossa música é uma música mais animada. Isso é irreverência? Sim ou não? Espero que você ache não, né? Tem gente que acha que a gente é reverente por causa do estilo do pastor e do líder de louvor. Fica de pé. Essa é a dupla que Deus uniu. Vem para cá para frente, para não ficar sozinho. Olha aí. Você gritou misericórdia primeiro. Aí tem gente que olha para nós dois e fala assim: isso aí lá é líder? Olha como eles se vestem. Ele é mais bonitinho. O líder de louvor usa boina. É um estiloso lindo de Jesus. Tem gente que pensa assim. Tiago, vem aqui que o irmão Ornel quer tirar uma foto nossa. Pausa. Que reverência é essa? O Tiago é um gatinho lindo. Eu acabei de ouvir da irmã Cirlei. Não vou pedir um amém porque a Gisele é ciumenta. Tem gente que acha que reverência é o fato de eu ter um jeito descolado. Esses dias eu vivi uma experiência muito legal. Uma amiga minha de São Paulo, viu que vai ter o Conjubaga semana que vem, e sexta e sábado é aqui, e eu vou pregar no sábado. Mandou para uma sobrinha dela que é de Guarulhos. Falou: esse pastor é um amigão nosso, ele vai pregar, vai lá. Aí ela falou assim: pastor, eu vou te mandar o áudio da minha amiga de Guarulhos. Eu conheço esse pastor. Me mandaram um vídeo dele. E ele fala que não parece pastor, e é verdade, não parece mesmo. Aí ela achou bonitinho e fofo e ficou chocada. Porque eu mandei um abraço pro padre da mulher que estava nos visitando, que era católica. E falou: nossa, que igreja diferente. Tem gente que pega tudo isso e fala que é irreverência. Não, nós somos reverentes. Só que nós temos um jeito de explanar aquilo que o Senhor quer falar. Meu irmão, sabe por que isso tem a ver com reverência? Porque quando a gente entra na igreja, e por isso que você precisa entender uma coisa, por favor, entenda isso. Não abra mão de uma igreja que pregue Bíblia. Porque senão você vai, primeiro, ouvir besteira. Segundo, você pode falar besteira. É por isso que a gente toma muito cuidado com o púlpito. É por isso que para pregar você tem que ter uma reverência ao Senhor. Porque aqui nós somos uma igreja que considera a sola escritura. É só a Bíblia que a gente precisa. Porque a reverência que Salomão está dizendo é, nesse processo de entrar na casa do Senhor, vá mais preparado para ouvir o que para dizer. Não estou dizendo que você não tem que orar e pedir, não, pode orar. Mas é através dessa palavra que nós somos transformados todos os dias. Ouvir é muito melhor do que sacrifício. Ouvir e entender e obedecer é o caminho de um coração reverente. E por quê? Porque nós precisamos ser tratados pelo Senhor todos os dias. Porque nós somos maus, pecadores e gostamos do que não presta. Então que em 2024 a gente se una como igreja para aprender cada dia mais da palavra, para ter profundidade. É por isso que o João subiu aqui hoje, para dizer, tem um plano novo de educação para que a gente cresça junto. E assim, o nosso 2024 vai ser lindo. Quem não precisa de parafernália para ter um ano legal? Sabe qual que é o tema do nosso ano? Ano da esperança. Eu acho, não acho assim estranho, ruim. Tem pastor que gosta de aproveitar essa parte para falar, né? O ano da chave que abre a porta que o Satanás fechou. Aí você já começa o primeiro culto comprando uma chave. O ano do sal que temperou o churrasco do capiroto. O ano... Tudo bem. Mas você percebe que aí, veja, quando a gente ouve a palavra e é reverente, e tem essa questão de entender quem Ele é, nós estamos preparados para viver o ano da forma que Ele vai ser.
Então, por exemplo, você não vai ver eu falando aqui para você, se prepare porque vai ser o melhor ano da sua vida. Porque se não for, isso é ruim. Dia 2, Gleice é testemunha, dia 2 a gente já estava num velório. Dia 2. Dia 2. Imagina se eu chego aqui na velório e falo assim, se preparem, esse ano ninguém vai morrer. Eis que te digo, eis que te falo. É o ano da vida, dia 2 morre alguém. Eu ia ficar sem o culto presencial uns 4 meses, para vocês esquecerem. Porque a palavra vai nos ensinar que Ele é Deus, soberano sobre todas as coisas, faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, a gente ouve, obedece e vive. Isso é reverência à palavra de Deus. Estejam sujeitos a tudo. Agora lembrando, Ele tem cuidado da gente, amém, igreja? Ele tem cuidado da gente de uma forma incrível. Ele tem cuidado da gente de uma forma que até constrange. E eu quero terminar esse ponto lembrando você de algo muito especial. Nós somos uma igreja teocêntrica e não abriremos mão disso. Se não for para falar de Jesus aqui, não tem vez. Se não for para falar sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas, sobre o que Deus fez pela história, não tem vez. Talvez você que veio do movimento neopentecostal estranhe um pouco. Talvez você fale assim, aqui você não tem testemunho no culto? Temos. Testemunho da palavra. Nós sabemos que Deus faz a diferença. Mas a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque tem muito risco quando a gente abre muito. Você já ouviu aqueles testemunhos? Eu já ouvi. E foi difícil, porque eu tinha que pregar no dia. Sabe aquele testemunho do tipo assim, eu estava passando e estava devendo o aluguel. Achei uma carteira cheia de dinheiro, aleluia. E para não correr o risco, igreja, eu nem vi o documento, eu tirei o dinheiro e devolvi a carteira. Falei, obrigado, Jesus. Dá para glorificar de pé? Aí a igreja, tá certo isso, querido? Percebe? Nós precisamos entender que a nossa reverência está em ouvir aquilo que Deus quer fazer e transformar nas nossas vidas. Salomão, ele está dizendo aqui para a gente que de tudo que ele viveu de porcaria, ele encontrou algo sólido, algo eterno, o momento de cultuar ao Senhor. Portanto, quando você entrar aqui, quando você entrar na igreja, e aqui, a gente não acredita que a igreja é a casa de Deus, tá bom? Fique em paz. Isso aqui é um templo que a gente se reúne para louvar, honrar, para aprender, mas aqui não é a casa de Deus. Deus não mora aqui. Amém, queridos? Amém? Deus não mora aqui, amém? Eu vou lá na casa de Deus. Não, a gente vai na igreja templo para se unir com a igreja e ouvir a palavra de Deus. Mas Deus está lá na eternidade tranquilão esperando a gente chegar um dia. Amém? Então que a sua reverência, antes de se preocupar com a roupa que você vem, se preocupe com o coração que você apresenta. Antes de se preocupar se a música está do seu agrado, lembre-se que aqui a gente se junta em culto para agradar a Deus e não a homens. O nosso culto é entregue ao único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Segunda coisa para o seu ano novo, um culto, uma adoração e promessas de terceirização de culpa são caminhos de corações enganosos. E aqui Salomão pega muito pesado. Do 2 ao 6, Salomão ele consegue... Você se fez muita promessa, vai ler agora, vai retirar metade. Porque olha como ele escreve. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações, brotam sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Aqui, Salomão está falando de votos, de promessas feitas diante de Deus. Aqui ele deixa claro uma coisa. É melhor você não fazer voto do que você fazer o voto e não cumprir. Ou seja, não seja precipitado com seus lábios, não seja apressado com seu coração. Tenha calma, cuidado com aquilo que você diz e sente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o momento de emoção. O momento de emoção é perigosíssimo. Virada de ano, aquela coisa aflorada, aí você faz uma lista, você chama a tua esposa, conta que vai mudar tudo, e não dura 2 horas. O Salomão está nos avisando sobre isso. Não seja precipitado com os seus lábios. No verso 4, então, ele compara quem não cumpre o que promete com alguém que desagrada a Deus. E aqui você precisa se lembrar
de Jesus falando em Mateus capítulo 5, do 33 ao 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso, vem do maligno. O próprio Jesus está reforçando. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa de votos para nos amar mais. Deus não precisa que você encha o seu coração de promessa. Quando nós prestamos um culto, nós não prestamos para que Ele nos ame mais. Nós prestamos um culto porque Ele nos amou muito. Quando a gente inverte a ordem, a gente acha que Deus curte esse movimento. Bom, primeiro culto de 2024, esse ano eu prometo isso, viu, Senhor? Pode cobrar. Meu irmão, e se não der? Deus, Ele não gosta de quem faz sacrifícios para Ele. Isso aí nem existe mais. O que Deus gosta é de um sacrifício vivo. É de um sacrifício santo. É de um sacrifício agradável. É de um sacrifício onde você tira o seu eu da cena e coloca Ele. Sabe por quê? Porque senão o texto está nos dizendo que nós vamos começar a ter uma vida falaciosa de promessas. Não, esse ano eu preciso que Deus me abençoe mais, então eu prometo A, B e C. Não, Deus, Ele te ama na mesma medida. O que muda? O que muda é que baseado na tua entrega, a ação de Deus sobre a sua vida pode mudar. Mas sobre amor e graça, nada vai mudar. Isso aqui nem é uma questão só veterotestamentária. Talvez você pense assim, mas isso aí Salomão falou lá atrás. Eu vou te lembrar de uma história. Ananias e Safira. Lembra? Aquele movimento da igreja bombando. E olha que interessante a história de Ananias e Safira. Eles não precisavam do que fizeram. Eles mentem deliberadamente, sendo que nem tinha necessidade de fazer aquilo. Eles conseguem experimentar um grave juízo de Deus. Teria sido muito melhor que nunca votassem coisa alguma, irmãos. Eles estão ali mentindo sobre a venda da propriedade e aquilo que eles estão entregando. Ninguém sabia. Eles não poderiam falar assim, vendi, vou dar metade. Estava tudo certo. É porque Deus, Ele sonda os nossos corações sobre esse movimento de querer fazer demais. Por isso que nós não gostamos de muita performance. Todo excesso de performance esconde alguma coisa. O que Deus quer? Ele quer que a gente fale aquilo que a gente consegue cumprir. Ele quer que a gente honre com as nossas palavras. Nesse verso 5, ele vai nos ensinar que melhor não fazer do que fazer e não cumprir. A gente perde muito tempo com coisas que Deus não está interessado. Eu não quero aqui gerar um peso no seu coração, por favor. O que eu quero dizer é para que você tenha essa noção da vida, de que o cristianismo tem uma coisa de representatividade. Porque quando você promete, por exemplo, algo público e não cumpre, o nome de Deus está sendo envergonhado por você. Percebe o problema de votos excessivos? Seja essencial. Fale apenas o que precisa. Vou dar um exemplo. Eu tomo muito cuidado com as minhas promessas. Mas estava conversando com o pastor Enoque ali rapidinho hoje de manhã e falei assim, fiz uma promessa, mas deixei bem claro, a mim mesmo, não a Deus. Que esse ano eu vou tentar ser mais denominacional. Eu me sinto muito pouco denominacional. Se você perguntar, você sente falta? Não. Mas eu acho que precisa. Nós somos a primeira igreja batista em Guarulhos. Então, vai ter lá a convenção batista do... nacional, né, pastor? Nacional. Semana sem ser a semana que vem a outra. Eu vou. Olha que bonito. Vou estar lá. Mas é uma promessa minha comigo mesmo. Porque eu sinto que eu preciso me envolver mais. Sou muito envolvido com a denominação? Sou. Tudo que me chamam eu faço. Prego e sirvo a denominação. Mas esse voto ele não está sendo colocado de uma forma para que Deus me ame mais. Está sendo colocado para que os batistas me amem mais. Para que a gente esteja mais... Percebe? Mas se eu não tomar cuidado, esse ano eu vou ser um pastor que... E não cumpro. Então tome muito cuidado para que a sua emoção não te afogue. Antes de dizer que vai fazer coisas para Deus e ser alguém melhor, antes de dizer que aquilo que está acontecendo é para a glória de Deus, veja se não é uma emoção. Porque aqui a gente tem que tomar cuidado com o final também.
que quando a gente não cumpre, o bicho pega. E o bicho pega não é só entre você e Deus, é o testemunho que começa a ser manchado. A gente não precisa disso. Mas talvez você esteja dizendo assim, ufa! Ainda bem que eu não fiz voto nenhum com Deus, mas eu quero te lembrar de alguns votos que a gente fez que a gente precisa continuar cumprindo. Talvez um dia você subiu no altar assim, ficou de frente para uma outra pessoa de mão dadas e fez um voto diante de Deus que amaria essa pessoa até o fim, tá bom? Isso é voto. Talvez quando o teu filho nasceu, você subiu aqui ou em alguma outra igreja, entregou ele nas mãos de um pastor e oraram dizendo assim, Senhor, o meu voto é consagrar o meu filho ao Senhor. Isso é voto. O que eu quero te dizer com isso? É que tem votos que a gente fez que talvez a gente esteja esquecendo de cumprir. Irmãos, a gente vai bater bastante esse ano de que vida de crente tem que ser levada a sério, amém? E de que casamento de crente tem que ser exemplo, amém? E de que filho de crente a gente vai lutar até o fim para que eles amem Jesus, amém? Porque são os votos que a gente tem feito com a igreja e não tem cumprido. Percebe o tamanho do problema? Nós precisamos entender que a vida cristã ela é simples. Ame a Jesus, ame a igreja, ame tua esposa, ame teu marido, ame teus filhos, ame aquilo que o Senhor Jesus tem te dado e siga a jornada e não irrite o Senhor. Não permita que a emoção mexa com teu coração. Seja racional. O legal do crente é quando ele é crente racional. Ele pensa. Tem um livro do John Stott maravilhoso, Crer é Também Pensar. Porque senão a gente deixa que a emoção leve a gente para um campo complicado. Eu já falei, né? Quando eu era adolescente, era muito comum, eu não sei se vocês viveram isso, era muito comum receber missionário africano na igreja. PIB do Brás todo ano tinha. Não sei se a Paloma é dessa época ainda, porque a Paloma chegou lá um pouco depois, a Ju também. Todo ano tinha um missionário africano. E o cara vinha com aquelas histórias pesadas, né? Vídeo, foto, gente passando fome, criança comendo lixo. E aí você chorava o culto inteiro e no final ele fazia o desafio. Quem esse ano vai ser missionário e vai para a África? Meu irmão, metade da igreja chorando para frente. Tinha gente que chegava em casa e fazia a mala. Mas nunca saiu nem do Brasil. Olha a viagem. Porque a emoção é perigosa. Vou te dizer mais. O cristianismo por emoção é perigoso. A gente tem que ser racional com o que faz. Eu amo Jesus. Quer ver? Você consegue explicar por que você está aqui essa manhã? Tem que saber. Quando o relógio tocou. Culto! Domingo! Dia do Senhor! Uou! Ou, nossa, eu preciso ir à igreja. Hoje é domingo, dia do Senhor. Só falta... Seu nome é quase Alexa de manhã. De tão automático. Percebe? Ser racional na entrega da adoração é entender o que eu estou fazendo aqui. Ser racional na adoração é saber que por vezes eu vou à igreja, me unir em igreja, ao templo, e a pregação vai arrebentar com o meu coração. É gostoso pregação que emociona, sim ou não? Mas às vezes ouvir umas verdades também é bom. Isso é ser racional, é entender o motivo pelo qual nós nos unimos. É assim que a nossa adoração chega ao Senhor e a gente não o irrita. E aí a terceira e última parte. A receita para que tudo isso não pegue o nosso coração é uma só. Tenha temor ao Senhor. E ele termina no verso 7 dizendo, em meio a tantos sonhos absurdos. Olha o que o Salomão está dizendo. Sonhos absurdos, de querer dominar o mundo, de querer tudo. Em meio a sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. A palavra temor, uma definição que eu gostei de ver um dia, é um sentimento esmagador de admiração por alguém maior que vocês. Em meio a tantas coisas absurdas, inúteis, em meio a tantas coisas de falácias, tenha temor ao Senhor. E irmãos, eu entendo quem vê desse jeito. Eu não vejo o temor como medo. É que eu acho que o temor, ele é uma junção de coisas. O temor eu acho que ele tem muito mais a ver com honra. Temor é, eu sei tão bem quem o Senhor é, que não tem como não querer me prostrar na tua presença. Eu entendi tão bem quem o Senhor é, que por mais que eu faça ainda é pouco. Eu entendi tão bem a tua santidade, que o mínimo que eu posso tentar ser é santo. O segredo é isso. O que está acontecendo com a igreja brasileira? Nós estamos perdendo o temor ao Senhor. Deus está virando um parça.
Deus é o brother. Não que Deus não seja nosso amigo. Não é isso não. Mas o temor, porque parça e brother, eu tenho a chance de tratar de um jeito diferente. Mas quando eu tenho temor, não. O temor é eu dizer, fala, que aquilo que o Senhor falar, eu vou obedecer. Pois não, Senhor, a tua vontade é soberana sobre todas as coisas. O segredo para um ano incrível, seja ele com doença, com tristeza, com morte, com alegria, com nascimento, com casa nova, com casa velha, sendo despejado, pagando aluguel, é temer ao Senhor sobre todas as coisas. Porque quando eu temo, eu estou dizendo, eu sei que o Senhor não perde o controle da história. Porque quando eu me prostro diante do Senhor para temer a Ele, eu sei que a vontade dEle sempre será soberana sobre a minha vida. E aí não tem a ver com medo, porque aquilo que eu digo, quem serve a Deus por medo, em meio a qualquer prazer, apaga o medo e apronta. Pode ver, todo crente que tem muito medo de Deus, quando chuta o balde, irmão, chuta alto. Não é medo não. Deus, Ele não quer que a gente tenha medo dEle não. Mas quando a gente olha para quem Ele é, e faz questão de honrar quem Ele é, a consequência é que a nossa vida seja incrível. O que Salomão está dizendo é que não é sobre o quanto eu tenho, não é sobre ter muito, porque ele percebeu que tudo isso é passageiro, mas a presença de Deus é eterna. Vale a pena se entregar, vale a pena se prostrar, vale a pena confessar, com simplicidade. Ah, Brunão, então me dá uma dica para 2024? Vou dar. Faça de 2024 um ano simples, com temor e reverência, ouvindo a palavra, moldando aquilo que precisa ser moldado dentro do seu coração, para que você consiga ter uma vida que agrade ao Senhor. Quando a gente não tem temor, a gente sai agradando tudo que está ao nosso redor, e Deus fica lá olhando, dizendo assim, não tem nada a ver com a minha vontade. É tempo de uma igreja que se prostra diante desse Deus da verdade, sem votos escandalosos. Quer fazer voto? Faça, aqueles que você consegue cumprir. Por exemplo, janeiro, quem vai na academia sabe, já encheu de novo as academias. Mas não se preocupe, dura 30 dias. Em fevereiro já não tem mais ninguém, porque o que tem de gente fazendo voto, esse ano eu vou malhar. Vai nada. E se falou que vai, faz de verdade. Por isso que eu gosto do Alan. O Alan, toda vez que eu falo, bora malhar, ele fala, não. Aí eu mandei para ele, falei, ano novo, bora mudar de vida. Ele falou, não, prefiro assim, mas vou insistir. Mas é não, tá tudo certo. Mas não perca o temor não. Sabe por que eu achei essa pregação incrível e esse texto incrível? Porque a nova moda é dizer que a gente não precisa da igreja. Porque a nova moda é de que Deus é um ser bonzinho, fofinho, que não liga para nada. E desde Salomão ele tem explicado como é importante a vida em comunhão, adorar ao Senhor, entrar na casa de Deus para louvá-lo, para bendizê-lo, para ouvi-lo. É tempo da gente entender o que realmente importa, irmãos. Não é sobre um domingo. É tempo da gente lembrar que nós criticamos tanto as religiões que guardam o sábado. E criticamos para quê? Porque a gente não consegue ter um dia para Deus. Se o culto está sendo um sacrifício, repense a tua fé. Não precisa vir não. Isso aqui tem que ser um momento bom. Isso aqui tem que estar na sua agenda com alegria. Hoje tem culto. Hoje de manhã eu falei para Deus. Falei, Deus, que eu não perca o coração que o Benício tem pela tua igreja. Eu quero ser igual o Benício. Falou aí para PBG, irmão. Para tudo. O bicho estava ontem elétrico, 11h30 da noite. A gente falou assim, não dormir, não vai pro culto. Ele ficava dente. Amanhã tem culto, pai. É tempo da gente resgatar. Às vezes Deus faz tanto por nós, mas um domingo e no culto. E olha que aqui você sabe, a nossa igreja não pega pesado com isso. Já te falei, se você tem uma viagem em família, vá viajar, não tem problema. É aniversário da tua mãe, vá, não tem problema. Mas essas coisas da adoração precisam voltar a ser prioritárias pra gente. A gente tá trocando por muita bobeira. Também gosto de futebol, irmão. Sou viciado no Corinthians. Mas depois que eu virei pastor, eu sabia que o futebol de domingo meu estaria prejudicado. Porque o Corinthians é passageiro, mas a presença de Deus não. E ultimamente o Corinthians só me dá tristeza. Deus não. Percebe? É sobre voltar a ter prioridade. É sobre voltar a ter alegria. Encerro dizendo uma coisa que eu tenho dito para todo mundo sobre a nossa igreja.
o que mais tem me chamado a atenção na PBG é que parece que a gente juntou. E aí, é claro, eu vou ter que falar de mim porque eu sou o pastor que cheguei desde maio, que gosto muito de Deus, de Jesus, da igreja. Sou feliz por ser crente, com uma igreja que gosta de Deus, de Jesus e gosta de ser crente. Porque uma das coisas que mais me chama a atenção aqui dentro é a alegria que essa igreja tem de servir ao Senhor. Não é à toa que muita gente está chegando, é porque não há segredo. A gente acha que precisa de grandes movimentos evangelísticos. Não precisa, porque uma igreja feliz, ela é evangelista por natureza, porque a gente impacta onde a gente vai. O segredo é que isso aqui tem que ser bom. Isso aqui não pode ser um fardo. Isso aqui tem que ser leve. Isso aqui tem que gerar vida. Tá brigado com alguém? Peça perdão antes que eu descubra. Porque se eu descobrir, vai entrar vocês dois na minha sala. Porque isso aqui não é lugar de ficar brigado com ninguém. Você não sabe o que ela me fez, você também fez um monte de coisa com um monte de gente. Isso aqui é igreja. Quando a gente tem temor ao Senhor, é o que Ele quer que nos importa. O restante, a gente dá um jeito. Talvez você começou o ano desempregado, triste, chateado, casamento uma porcaria. Tenha calma, tema ao Senhor e deixe que Ele cuide do restante. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos? Eu quero encerrar orando. Feche seus olhos. Eu quero orar por você aí, e não vou fazer apelo não, mas eu quero orar. Você que começou mais um ano e está vivendo as diversas fases da vida. Você que, dentre as coisas que você quer mudar esse ano, ouvir a palavra de Deus e a voz de Deus é o mais importante. Você que entendeu que tentou caminhar muito pela sua força, mas não dá certo e precisa voltar para Jesus. Você que está achando que Jesus gosta de performance e encheu teu coração de votos, prometeu um monte de coisa há muito tempo e não vem cumprindo mais nada. Quero orar por você que talvez tenha percebido que o temor ao Senhor está um pouco abalado. Você está tratando Deus como qualquer coisa e não percebeu que Ele é Senhor, Ele é santo. Tão santo que a presença dEle, se a glória dEle desce aqui, a gente nem aguenta. Tão santo. Quero orar por você que talvez chegou aqui servindo a Deus por medo. Te convidar a servir por honra. 2024 vai ser incrível. Mas não incrível porque vai ter extraordinários no sentido de que vai descer fogo, vai... Não. Vai ser incrível no extraordinário de que vai ter muito coração prostrado diante de Jesus. Vai ter muita gente confessando Jesus como Salvador. Eita glória. Vai ter muito casamento reconstruído. Eita Jesus. 2024 vai ter muito filho voltando a honrar o pai e a mãe. Vai ter pai voltando a honrar o filho. Vai ser lindo. No movimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então meu convite para você nessa oração agora é: fala para Ele aí tudo o que você precisa. E se fez muito voto e não cumpriu, tenha calma. Tenha calma. Apenas peça perdão, recomece, e a partir de agora, fale só o que deve ser falado. Prometa só o que você consegue cumprir.